acredito, vou votar 13.603. Dito Messias, vou votar em tudo porque acredito. Ele vem pra trabalhar, fiscalizar com compromisso. Em Dito eu acredito, ele vai fazer bonito. Ele vai fiscalizar, mostrar trabalho do que eu digo. Dia 15 vote em alguém que vai fiscalizar de verdade. E essa pessoa é Dito Messias, 13.613. Vou repetir, 13.613. Dito Messias, nesse eu acredito! Muito bem, nós vamos continuando com o nosso programa Papo Legal nessa manhã. E que você esteja muito bem, de bem com a vida, onde quer que esteja. O nosso abraço, o nosso bom dia. E que o amor de Deus esteja no vosso coração. Você aqui de Mirandiba, você do estado de Pernambuco, você do Brasil e você do mundo. O nosso agradecimento por você estar nos acompanhando nesta manhã. E ouvindo aqui as propostas dos nossos candidatos a futuros vereadores do município de Mirandiba. Tenho o prazer de bater aquele papo legal nessa manhã, dando continuidade ao programa. Agora o doutor Dito Messias. Bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, pastor Inácio. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer imenso e quero agradecer por a oportunidade de poder vir aqui expor as ideias. Muito bem. Doutor Dito, o senhor é natural mesmo aqui de Mirandiba? Eu sou natural da cidade de Serra Talhada. Nasci no dia 12 de junho de 1964, dia dos namorados. Eita! E cheguei em Mirandiba ainda, igual diz o sertanejo, cheguei em Mirandiba engatinhando e fui criado pelo saudoso Manuel Gabiraba. Ah, muito bem. Mas estudou aqui? Eu fiz da primeira série até o terceiro ano do segundo grau em Mirandiba. Iniciei os primeiros momentos na escola antiga André Nunes, que hoje é Expedito Lopes. Depois, logo em seguida, fui para o Francisco Pires, onde terminei o curso de magistério no ano de 1989. O senhor lecionou? Lecionei durante um período na cidade, no distrito de Cachoeirinha, 95-96, e em 2004 na escola Francisco Pires. Na época de criança, adolescente, a juventude jovem somos, né? Mas teve algum fato assim que marcou a sua vida? Teve diversos fatos que marcaram. Primeiro, a gente tem que ser sincero, leal. Tive uma vida de turbulência, de dificuldade. Fui um menor delinquente, me corrigi a tempo e passei a estudar, a trabalhar para poder chegar aqui onde estamos chegando hoje. Maravilha, né? Então não foi fácil a sua vida? Não foi fácil, foi muito difícil, pouca gente sabe a verdadeira história. Eu cheguei a ser escravo na Bahia. Hoje, João Dourado, antigo Canal LC, onde a gente trabalhava e não podia sair da fazenda porque o que trabalhava não era suficiente para pagar a passagem e a alimentação. Então, hoje o senhor está no Maneiro, mas antes passou pelo peso. Foi muito difícil, nem Mirandiba não sabe a minha verdadeira história. Eu fui morador de rua em São Paulo, tive extrema dificuldade, dormi muitas vezes lá no Parque Guarapiranga, dentro de uma curita, lavava a roupa e estendia dentro do matagal e saía para a cidade para buscar a sobrevivência. São histórias que o povo desconhece. Tive outro grande momento de dificuldade, que foi no acidente do nosso amigo Josafá, onde ele tem um braço amputado, e eu, acreditando em Deus primeiramente, nem o médico acreditava que eu pudesse andar, e eu estou aqui, caminhando até hoje, um acidente no dia 7 de junho de 81. É muita luta, muito sacrifício, mas a gente agradece primeiro a Deus pela própria vida. É o dom maior, é o maior presente, é a vida. Eu agradeço todos os dias a Deus por poder ter pé para caminhar, voz para falar, mão para palpar. Então isso a gente tem que primeiramente agradecer a Deus. É verdade. Eu sei que o senhor tem uma rica história e que futuramente, quando passar esse período, vamos ter um tempo assim de trazer, porque as suas experiências e também fazer palestra com sua pessoa aqui, porque esse veículo de comunicação nós temos essa função. Se Deus quiser, eu sei que Deus quer. Estou à disposição, pastor. Muito embora alguns, esses jovens não sabem, mas há muitos anos eu venho pelas comunidades rurais de Mirandiba, independentemente de política, ajudando na transformação social, ensinando e aprendendo o associativismo. A grande maioria
das associações comunitárias de Mirandiba, tem lá na ata inicial, eu ajudando na fundação, orientando. Agora, o que eu não faço é uma dominação, oriento e me afasto, deixo que eles caminhem com as próprias pernas. Muito bem. Ah, os seus são quantos irmãos? 26 irmãos, alguns já falecidos. Maravilha! 5 irmãos falecidos, isso faz parte do processo natural, nascer, crescer, envelhecer e morrer, alguns nem envelhecem. Mas sempre uma reunião de família tem a oportunidade de se encontrar. Agora tem alguns distantes, tem gente em São Paulo, tem gente do Recife, tem gente em Trindade, em Salgueiro, tem por todos os lugares e a gente faz visita. Eu faço visita como irmão biológico, como cristão, como pessoa. Pois é. Maravilha. Então, e o que foi que te levou assim? Como foi a sua primeira experiência na área política? Foi trabalhando? A primeira experiência foi no ano de 86, na campanha de Miguel Arraes ao governo de Pernambuco. E naquela época a Arraes teve sucesso, inclusive com os senadores. Então, minha história política começa em 86. Tem alguma experiência assim marcante nessa época, no início da caminhada? Teve, porque Mirandiba vivia naquela época um processo de extrema dificuldade, e faço até questão de dizer para os jovens hoje, não apenas de Inicia, mas muita gente participou dessa luta, quando a gente chegou ao nível que chegou hoje. Porque quando a gente iniciou política em Mirandiba, muitas das vezes a gente subia num palanque para falar e ficava os adversários na frente, tentando cercear nosso direito de falar. Chegamos a uma vez, eu nunca esqueci de uma cena triste em Cachoeirinha, alguém foi até esfaqueado de trás de um palanque. A gente era uma pressão, você não podia dizer o que tinha vontade. Hoje eu fico feliz de dizer para o povo de Mirandiba, hoje o jovem pode falar, hoje todo mundo pode falar, mas naquela época era muito difícil. Tinha recém saído de uma ditadura e não era fácil você fazer política e defender o que acreditava, como acredita até hoje. Muito bem. Hoje o senhor é um advogado bem sucedido, né? Como foi a luta para chegar? O senhor amava o direito, essa questão? Eu sempre gostei do direito. Inicialmente eu tinha sonho da área de saúde. Aí parti para o Recife achando aquele jovem que tinha sido destaque no Francisco Quirino de que poderia ir para a capital para dar sequência aos estudos. Infelizmente não tive condições naquele momento, por questões econômicas, um pai e uma mãe de extrema pobreza, de extrema dificuldade. Foi quando eu retornei, porque quando eu terminei o primeiro grau, aliás, eu fui para Recife, achando que poderia enfrentar, achava que o nível de raciocínio dava para enfrentar, mas por questões econômicas, tive que retornar a Mirandiba. Foi quando eu fiz a opção de fazer o magistério, não parar. Mas eu tenho diversos cursos, depois de terminar o magistério fui a São Paulo, fiz lá no Centro de Ensino de Tecnologia e Arte, Desenho Mecânico, fiz mecânica de automóvel. Em 78 eu já estudava desenho mecânico, no ano de 78. Fui camelô em Santa Maria, em São Paulo, lá de trás da igrejinha do Largo 3. É muita luta, mas firmeza, esperança, confiança, fé em Deus, e aí a gente vence as dificuldades. Maravilha. É muita coisa, muita experiência importante para contar para muita gente que pensa que a vida é fácil. Minha primeira formação foi realmente professor, mas em 2001 eu fiz um curso bíblico teológico lá em Afogado da Engazeira, uma parceria da Diocese de Afogado, Paróquia São João Batista e uma parte da gente. Aí depois desse curso foi que eu fui para a área do direito. Nesse caso o senhor não se sentiu vocacionado para o sacerdócio? O sacerdócio em si, eu tenho até hoje algumas dificuldades, porque assim, eu entendo que a gente deve ser seguidor de Cristo e não de homens. E muitas vezes, seja qual seja o segmento religioso, eles têm uma tendência de querer aglutinar forças para sua igreja, que é diferente de seita. E eu vendo isso, eu me considero um cristão e não um seguidor de homens. Muito bem. Então, o senhor foi secretário eu não lembro o que foi. Eu exerci diversos cargos públicos. O primeiro cargo público que eu ocupei foi chefe de departamento de arte serigráfica na gestão de Nelson Pereira, onde a gente produzia em Mirandiba todo o material, o adesivo do veículo, a impressão dos lençóis do hospital, o fardamento escolar, as placas, faixa, todo esse material de publicidade era confeccionado no departamento de arte serigráfica em Mirandiba. Pouco tempo depois, eu ocupei o cargo de diretor de obra na gestão ainda de Nelson Pereira, onde eu tenho o prazer de dizer, foi a primeira vez na história de Mirandiba que foram construídas casas populares, 26 casas populares, onde a gente captou recursos do Ministério da Saúde num projeto de combate ao bicudo, onde a gente destruía
as casas de sapé, a famosa casa de taipa, e construí a casa de alvenaria. Foram construídas a primeira vez, eu tenho o prazer de dizer, foram as primeiras. Maravilha. O povo nem conhecia programas habitacionais, programas populares. Então nós implementamos e construímos em Mirandiba as primeiras casas. Meu Deus, que coisa Eu lembro maravilhosa. de todas as comunidades onde foram construídas. A primeira foi de Epifânio, o saudoso Epifânio, já falecido. Depois a gente construiu na Vaza do Tiro. A gente construiu na comunidade que antecede o Mandacaru, ali onde mora Bitinha. Construímos em Tupanassi. Aí foi quando eu era diretor de obras. Depois eu ocupei o cargo na Câmara de Vereadores de Mirandiba de assessor da diretoria, quando João Batista era presidente. Então aquela parte do trabalho burocrático era eu que executava o trabalho burocrático. Participamos da primeira campanha de João Batista, que não teve sucesso, na segunda teve. Ainda na gestão, quando João Batista chegou a ser eleito prefeito de Mirandiba, eu ocupei o cargo de secretário de administração e logo em seguida, por um curto período de tempo, eu ocupei o cargo de secretário de saúde do município. Mas eu faço questão de destacar alguns sinais. Alguns sinais. Quando eu exerci por poucos dias a Secretaria de Saúde, foi a única vez na história de Mirandiba que a farmácia básica de atendimento ao público funcionou aos sábados. Era aqui no prédio de Enel Vicente, no Cruzadão, e eu entendi que as pessoas da zona rural se consultavam o médico na sexta-feira e só ia pegar essa medicação lá na segunda-feira, para essa medicação ir pelo caso dos estudantes. Então eu entendia que o camarada que se consulta, porque está doente numa sexta, já pressupõe que tinha uma doença anterior, procurou o médico na sexta e aí ficava difícil. Eu abri, coloquei o carro de som na cidade avisando e tenho o prazer de dizer, foi a única vez que funcionou aos sábados em Mirandiba até o meio-dia. Muito bem. Depois dessa Secretaria de Saúde, também faço questão de dizer, alguns sinais vai demonstrando o que você deseja. Até hoje em Mirandiba é assim, você vai no órgão público protocolar um documento, você não sai com o comprovante de que protocolou. Então, quando eu administrei, quando eu estive na Secretaria de Administração, a primeira providência minha foi criar um bloquinho de protocolo. Trabalhava comigo uma equipe que também se dedicou, e quando o senhor dava entrada no requerimento, a gente já entregava o protocolo numerado, datado, assinado. Para quê? Para fazer justiça, sair despachando de acordo com a ordem de chegada, com exceção de alguns casos urgentes, que sempre existe a urgência ou a emergência, de acordo com as conveniências. Muito bem. Então, doutor, vamos passar agora. E o que levou o senhor agora a colocar o seu nome? É a primeira vez que é candidato? Eu vou dizer, mas para não cometer uma falha aqui, eu também fui secretário de governo na gestão do Bartolomeu, na primeira gestão, e na segunda gestão eu saí antes do governo ser concluído. Mais de ano antes eu saí. Isso não se trata de atirar pedra, é apenas esclarecendo para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Eu era o responsável por todo o trato do município com os órgãos públicos. Caixa Econômica, Receita Federal, CELP, Compesa, então era eu que fazia esse trabalho, inclusive de organizar a documentação, tipo as certidões, para captar recursos externos para Mirandiba. Muito bem. Aí o que levou o senhor agora, é a primeira vez que é candidato? Não, essa é a terceira vez. A primeira vez que eu fui candidato foi em 88, naquele período que eu afirmei das extremas dificuldades. Aí fui numa crescente. No ano de 96 eu cheguei a ser suplente de vereadores, e aí tem alguns sinais que eu queria destacar. Por exemplo, em 88, quando eu fui candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que hoje o nosso adversário político, não inimigo, mas o adversário político, fui eu o secretário fundador do Partido Socialista Brasileiro em Mirandiba, quando a Raiz era ainda governo e Machado Feira era assessor do gabinete do deputado Gonzalo Patriota. Nós fundamos o PSB em Mirandiba. Em 88, foi essa luta, mas o povo, a gente ainda estava engatinhando, então teve uma votação razoável. Em 96, eu fui candidato pelo PSDB, cheguei a ser suplente. 40.605 era o meu número naquela época e fui suplente. Mas tenho o prazer de dizer também o povo de Mirandiba, fui eu que fundei o PSDB, que o Batista foi prefeito. Então, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas eu gostaria que quem nos vê entenda que eu nunca fui de estar andando atrás dos outros, mas de ajudando, de gerando, de tomando iniciativa e criando, e desenvolvimento, e desenvolvendo. Então eu sempre fiz isso em Mirandiba. Fundei a primeira e única liga que existe, que Gilmar está aqui de frente. Foi quem pegou a presidência depois de mim, onde a gente fez campeonato de futebol de campo, campeonato de futebol de salão,
ciclismo, atletismo, corrida de resistência, corrida de velocidade, essa parte que a juventude de Mirandiba desconhece e a gente tem filmado e fotografado. Foi um evento onde Mirandiba participou da Copa do Vale do Pajeú, onde Mirandiba foi destaque em Verdejante, tendo lá 20 prêmios, a gente trouxe 9 prêmios. A filha de Luiz Otaviano foi campeã de corrida de resistência, ali da entrada de Verdejante para lá 9 km. Luiz de Salverina foi vice-campeão. Bento ganhou até o prêmio de consolação, porque tinha até o prêmio para quem chegasse por último. Então Mirandiba foi destaque nos esportes. Gilmar tem a fita gravada. Meu Deus, morreu, meu Deus. É um negócio que a juventude de Mirandiba nem sequer sabe, mas a fita está com Gilmar. Era filmado, era fotografado, montado um palanque ao lado do campo. O campeão ganhou o padrão de camisa, as faixas de cetim com o nome de campeão. Tinha de lado um veículo para dar assistência se alguém se machucasse. A arbitragem era toda padronizada, a gente tinha padrão de camisa de reserva. Se chegasse 2 equipes iguais, a gente tinha substituto. Também foi a primeira vez que teve plaqueta de substituição de jogadores. Agradeço ao Junaco, Jogos Unidos no Amor de Cristo da época, que era uma equipe que nos dava apoio, e não posso dizer que fui eu que fiz, eu gerenciei, eu coordenei. Havia toda uma equipe, Zé Saraiva, Neguinho, Oliveira, as pessoas que gostavam do esporte, as pessoas que gostavam do esporte ajudavam nessa organização. Então eu fico feliz de dizer, jovem, você que está aí, saiba que tem aqui um desportista. Estarei à disposição da sociedade mirandibense para que a gente retorne a essas atividades de cultura e de esporte que está esquecida em Mirandiba. Né? Então muita gente de Mirandiba, principalmente os jovens, não sabe o nosso trabalho e a nossa luta. Não foi fácil chegar até aqui. Então, rapaz, eu fico assim, sonhando com uma coisa dessa, rapaz. Não podia ter deixado morrer. Isso era para estar todo vapor continuando a juventude como se encontra hoje na cidade de Mirandiba. Meu Deus do céu. Eu fico triste, por quê? Porque o senhor sabe, como toda a sociedade sabe, que o jovem precisa ter ocupação. Sim. O gargalo de Mirandiba é emprego e renda. A gente tem que ter proposta e projeto nessa linha que, conforme for andando aqui, a gente vai passando nossas ideias. Mas eu me preocupo, por que o esporte e a cultura de Mirandiba morreu? Porque isso é interessante, esse campeonato, e quem está nos vendo e nos ouvindo, e os atletas mais antigos, sabe perfeitamente que as equipes rurais pagavam apenas a inscrição. A gente ia buscar a equipe na zona rural e deixava depois da partida. Já pensou? Aí sim, agora o senhor colocou o seu nome para ser julgado por toda a população. Respondendo especificamente a pergunta do senhor, por que eu coloquei meu nome? Por 2 questões. Uma é uma questão minha, que eu não me conformo com a situação em que Mirandiba está vivendo. Eu diria degradante o que eu estou vendo em Mirandiba, na live eu até falo, como é que uma cidade, num século desse, você para tirar uma cédula de identidade ou uma carteira de trabalho tem que ir para uma outra cidade. Como é que eu trabalho na área jurídica e alguém que, independentemente de ser culpado ou não, ao cometer qualquer delito e ainda não ter julgamento, tem que ficar trancafiado em uma outra cidade? É isso que eu não admito. Então, a minha luta é por uma sociedade mais justa, mas eu entrei numa campanha, não apenas por mim, mas pela própria comunidade onde eu moro, reclamando da falta de representatividade. Ou seja, período eleitoral aparece carro, moto, gente, aparece de tudo. Terminado o período eleitoral, essas pessoas desaparecem. Então o enfrentamento que eu estou fazendo, e conforme for andando aqui a gente vai explicando, é um enfrentamento de ajudança, de transformação da sociedade. Eu sou um homem temente, não temente no sentido de ter medo. Eu sou um homem que acredita em Deus, mas também acredito que toda e qualquer transformação da sociedade passa pelas nossas mãos. Verdade. E de acordo com o que o senhor aí falando, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas que até da sua fala, o senhor já está expondo isso aí. O senhor sendo eleito a partir do dia 1º de janeiro será um legítimo representante da população mirandibense ali naquela Câmara, né? Quero deixar bem claro para a sociedade, tem um partido que eu participo, tem um grupo que eu defendo, mas eu estarei lá à disposição da sociedade mirandibense. Por quê? Eu entendo que a Lei Orgânica de Mirandiba foi criada no dia 5 de abril de 1990 e ela precisa ser atualizada. Não é que ela nasceu ruim, é que precisa acompanhar a evolução do tempo, assim como o direito, como a ciência precisa estar acompanhando. Nós temos um gargalo. Nós temos um problema sério em Mirandiba. Eu era assessor do gabinete da presidência quando o Fundo de Previdência de Mirandiba foi criado, o famoso Funprêmio.
Claro que eu não era a favor do Fundo de Previdência, mas eu não tinha voz e vez para participar da discussão. Eu era apenas um assessor. O que é que está acontecendo com Mirandiba hoje? Arrecada-se para o Fundo de Previdência em torno de 200 mil para pagar 500 mil. Então isso tem que ser discutido. Então o meu projeto inicial é na linha do Fundo de Previdência, mas eu tenho outros 2 projetos que, conforme a legislatura for desenvolvendo, a gente vai apresentando, inicialmente 3. Me entristece e me envergonha quando eu vejo um determinado grupo político entrar no poder e já mudar logo a cor dos prédios públicos, como se aquele prédio fosse de partido A ou B. Então já tem lei federal e a gente vai implementar e fiscalizar em Mirandiba, é um projeto que eu pretendo apresentar, de que seja proibido o gestor fazer isso. Ele só pode mudar nas cores, deveria mudar nas cores do município e não de um partido. E para mudar essas cores, deve primeiro fazer aquilo que o imóvel necessitar. Se tem um banheiro quebrado, primeiro a gente conserta o banheiro, conserta o telhado e depois nada impede de fazer a pintura. Então em Mirandiba fazem primeiro a pintura, não mexe na estrutura. Muito bem, isso é algo... Um outro projeto é com relação aos deficientes físicos. Eu mesmo sou portador de deficiência física, tenho perna curta, perde o movimento do pé, da articulação e tal, e eu não vejo ninguém defender os deficientes públicos. Então, se existe algum órgão na cidade que se propõe e que executa tarefas públicas, esse órgão tem que captar recursos públicos. Eu não posso assumir o ônus e cadê o bônus? Então, nós temos que ter no orçamento recursos destinados para aquela entidade, a exemplo da APAI. Se a APAI de Mirandiba faz um trabalho que deveria ser do poder público, nada mais justo do que ela ser contemplada com valores dentro do orçamento, assim como o esporte e a cultura. Então eu tenho plena consciência que vereador não pode apresentar projeto que gere despesa. Mas uma vez que o executor apresenta seu orçamento, a gente vai discutir dentro do orçamento a relocação de recursos. Não é um recurso que não existe. Porque tem muita gente aí se propondo como se fosse ser um executivo. Eu estou na área do legislativo. Então eu tenho plena consciência das atribuições do vereador, que é de apresentar projeto de lei, é de elaborar projeto de lei, é de votar projetos de lei, é de fiscalizar, de julgar as contas, seja da Câmara ou do Executivo, e de assessorar. Esse assessoramento, compreendo que você está mostrando, porque o vereador deve não apenas vir para a sessão de 15 em 15 dias, mas circular, perceber as dificuldades da sociedade e apresentar proposta, através de requerimentos, resoluções, para que o Executivo possa executar, e o próprio funcionamento interno da Câmara. Então, eu estarei lá para defender a sociedade mirandibense, apresentando projetos. E disse e volto a dizer, espero que meu candidato ganhe, mas se ele me enviar, aliás, para a Casa Legislativa, a Casa Elisupira, um projeto onde eu entenda que 2 artigos são bons, assinarei favorável, em parceria com os colegas, com o grupo. Se tiver algo que eu discorde, eu vou apresentar emenda. Pode ser 3 tipos de emenda. Uma emenda modificativa, aglutinativa ou supressiva. Porque às vezes alguém apresenta uma ideia que não é tão boa. Então você vai suprimir, você vai excluir, você vai votar apresentando a emenda de exclusão daquele item. Muitas vezes você pode entender que aquilo é bom, mas não é o ideal. Então você vai melhorar, vai aglutinar, apresentar uma emenda aglutinativa. Pode apresentar uma supressiva quando entender que não é viável, que não é ideal aquilo. Então, muitas das vezes, em Mirandiba, o que fazem é uma vergonha. Grupo político A, grupo político B. O grupo adversário apresentou um projeto, alguém já é contra. Eu não trabalharei desse jeito. Eu trabalhei em prol da sociedade. Se meu colega de bancada, mesmo sendo um adversário, ou se um opositor apresentar um projeto, for viável, conta com minha assinatura, não precisa acordo nem negociar. Esse não será o meu trabalho. Peço até compreensão ao povo de Mirandiba para entender a minha proposta. A minha proposta não é de comprar nem de vender voto. Quem vier com propostas indecentes não conta comigo. Qualquer colega, eu tenho esperança e confiança no povo de Mirandiba. Eu estou aqui colocando meu nome à disposição para ajudar na transformação da sociedade. É essa a mensagem que eu quero passar. Caso o senhor seja eleito vereador, o senhor será a favor, ou votará a favor de concurso público? Com certeza absoluta, e vou justificar já agora por quê. O organograma de Mirandiba, como de qualquer outra cidade de estado, você tem, num primeiro momento, o primeiro escalão, que é o secretário, você tem, no segundo momento, o segundo escalão, que é o diretor, e tem o terceiro escalão, que é o chefe de setor, o chefe de departamento. Esses 3 setores, se forem efetivos, se forem do quadro da prefeitura, ao sofrer desconto na folha de pagamento no seu contra-cheque,
a prefeitura complementa. Então existe aí, para se pagar a previdência, 2 tipos de previdência. Quem não é do quadro vai pagar para o INSS, sofre um desconto no seu contra-cheque, a contribuição funcional e a parte patronal, que no caso o município, junta esses dois para pagar o INSS, ou seja, recurso que vai embora de Mirandiba. Quem é do quadro é diferente, a mesma sistemática, mas o recurso vai para o fundo de previdência. Então, ao fazer um concurso público, você vai pagar as contribuições para o município. O fundo está quebrado, já nasceu deficitário, então precisamos traçar políticas públicas para que capitalize o fundo, porque de nada adianta você ter um fundo de previdência onde já estão lá pessoas idosas ou pessoas com doença, com problema de saúde, passa pela junta médica do município para poder chegar a esse nível. E aí o que adianta? Ganhar e não levar. Então, a preocupação é grande, porque vai chegar um momento onde você se aposenta, mas não tem o que receber. Meu Deus, essa situação. Doutor, dito que o tempo já foi embora. Meu Deus do céu. Então nós estaremos dando 3 minutos ao senhor, justamente para o senhor se dirigir à população mirandibense, às câmaras aí através da Rádio Mirandiba, pedir o seu voto, agradecer a quem o senhor quiser. Fique à vontade aí nesse restante de tempo. Agradeço a todos que nos veem, que nos ouvem, e peço um voto de confiança, com respeito. 13.613. Você vota, confirma. Em seguida você vota 10, confirma. E ainda quero esclarecer, tem gente aí dizendo, Tito está trabalhando para A ou para B. Não, eu tenho um partido que não é um partido, é um projeto, é um programa, a gente está seguindo isso. Então peço a todos que nos veem, que nos ouvem, não cometam o erro que cometeram com o Enéas Carneiro. Você ganha, você é inteligente, mas eu voto em fulano. Se você acredita nas minhas propostas, me dê um voto de confiança para que eu possa fazer um trabalho decente e ajudar na transformação da sociedade. Porque eu sempre disse, eu quero que mude Mirandiba e não quero me mudar de Mirandiba. Então aqueles que nos ouvem, façam um apelo, me dê um voto de confiança, vou comprar seu voto e pagar com trabalho. Essa é a minha proposta. Muito bem, foi muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço a todos que nos ouvem, né? Me despeço com a consciência tranquila de que estou fazendo a verdadeira política e não uma politicagem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, sucesso, que Deus abençoe a sua caminhada, a sua missão, e que a vontade de Deus é perfeita e agradável, e sendo a vontade do Senhor, certamente o Senhor se assentará numa cadeira daquela, se Deus quiser. Muito obrigado. E futuramente retornaremos a conversar aqui, se Deus quiser. Quero voltar como um legislador e dizer o que fiz. Porque quem se propõe a se candidatar tem proposta, e quem já é eleito apresenta o que fez. É verdade.